Estamos aqui com Marcos Barreto. Seu cargo aqui, Marcos, na PLB Sindicato. Você trabalha com o quê? Eu sou diretor de comunicação social e imprensa da PLB Sindicato. Certo. Depois de 2 ataques às escolas do Brasil, em espaço de tempo muito curto, se criou um clima de medo generalizado entre pais, alunos e professores. Como a assessoria da PLB pode trabalhar para tranquilizar todos e passar uma mensagem que a escola ainda é um lugar seguro? Bom, a primeira coisa a ser feita é buscar entender cada um desses eventos, trazendo as informações que são relevantes. Infelizmente, nós temos na cultura contemporânea, a mídia ela pode glamorizar determinados comportamentos que não são benéficos para a sociedade. Então, nós temos exemplos de atentados que ocorreram em escolas no Brasil, mas no mundo de modo geral, onde as pessoas alegam estar copiando ou imitando o evento de Columbine, nos Estados Unidos, que foi um dos primeiros grandes ataques à escola que o mundo teve conhecimento. Para isso, nós temos que dar a comunicação do evento, mas temos que tomar o cuidado de não glamorizar o criminoso, nem expor as vítimas, que, para além de serem vítimas da violência, podem se tornar vítimas de uma exposição demasiada e descontrolada, porque tudo que cai na rede social hoje sai do controle do emissor. Algumas coisas podem viralizar e tomar uma dimensão que nem sempre, depois da expansão da informação, o aparelho de mídia tem como voltar atrás e controlar. Então, o que nós temos que fazer hoje é mostrar quais ações profissionais, escolas, entes públicos, familiares e alunos devem adotar para otimizar a sua proteção e a sua segurança. A segurança pública é um evento de ordem social, ele não é só da escola, mas a escola é um microcosmos do que acontece no seu entorno. Então, se tem violência no entorno da escola, em algum momento essa violência pode adentrar a escola. E é isso que nós temos que tomar todo cuidado. São dois eventos diferentes. Um é da comunicação do que acontecer e preservar as pessoas de modo a buscar soluções. O outro é entender que o que aconteceu não é um fato isolado em si e por si. É consequência do que acontece no entorno da escola ou da sociedade de modo geral. Certo. Professor Marcos, o Brasil nunca teve muitos ataques às escolas como ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, né? Mas de um tempo para cá, não só os ataques estão aumentando, como também as fake news, falando de futuros ataques. O que mudar na comunicação entre a assessoria da PLB e os professores num momento como este, em que a percepção sobre a segurança no ambiente escolar mudou tão radicalmente e de maneira tão rápida? Observe, na minha percepção, não é que os ataques à escola começaram agora. Esse ano, nós tivemos aqui na Bahia o registro até a semana passada, nós tínhamos o registro, a denúncia que chegou aqui na PLB, de 52 ocorrências de violência urbana relacionadas à escola, né? Algumas dentro da escola, algumas no entorno. Tivemos, a semana passada, uma professora que foi assaltada na porta da escola. Então, é o que eu falei na pergunta anterior. O que ocorre no entorno da escola precisa ser trabalhado pelos poderes públicos e pela sociedade de modo a minimizar essas ocorrências externas para que elas, em menor volume, tenham a menor possibilidade de entrar na escola.
A comunicação social da PLB Sindicato, ela consiste na elaboração de protocolos para que verifique, por exemplo, nós recomendamos não dissemine boatos. Se tem uma grande ameaça em rede social que você não sabe a fonte, não dissemine, não passe adiante a informação que você não checou a fonte, né? Então, as informações sobre atentados, elas podem ser trollagens, brincadeiras de mau gosto, elas podem ser uma tentativa de grupos em desenvolverem ações criminosas que não estão necessariamente ligadas à escola. Certo. Porque o sujeito que está disposto a cometer um atentado de verdade, ele não anuncia. Ele faz. Ele faz. De modo geral, é assim que funciona. Pode ser que uma ameaça dessa venha a se configurar? Sim, pode acontecer. Nós não devemos subestimar nenhuma ameaça em nenhum âmbito. Nem no âmbito pessoal, nem no âmbito social, familiar, nem no âmbito profissional ou no âmbito escolar. Porém, a sua condição de reação pode minimizar ou potencializar essa ameaça ou essa eventual ameaça. Agora, nós vivemos hoje um mundo onde as fake news estão ganhando em número de visualização, uma grande projeção, às vezes até subvertendo os fatos reais e concretos. Então nós precisamos tomar todo o cuidado com todo e qualquer fake news ou com todo e qualquer boato. E a recomendação é: não valorize, não dê voz para quem está trazendo uma informação que muitas vezes não vai mudar a sua vida em nada e não vai somar em nada para melhorar a sua vida. Professor Marcos, esses ataques afetaram o cotidiano da assessoria de imprensa da PLB? Do chegar uma notícia atrás da outra e tem que ter uma ação imediata, uma resposta para a comunidade, um cuidado, né? Cuidado com... Eu não diria que afetou a dinâmica do funcionamento do Departamento de Comunicação Social. Vocês estão preparados para isso, né? Agora, causou consternação, né? A gente verificar que muitos dos nossos alunos das redes públicas são pessoas carentes e cada dia que você suspende uma aula por um motivo que poderia ser evitado é um prejuízo muito grande. Mas ao mesmo tempo, nenhuma ameaça pode ser subestimada. Então, nós fazemos o apelo às pessoas que não usem a educação como ferramenta de chantagem, como ferramenta de ameaça, porque o prejuízo que se apresenta para toda a sociedade é muito grande. Nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos, nossos jovens, eles têm na escola, muitas vezes, o seu último recurso para um crescimento político, social e econômico. Então, a escola, ela precisa ser preservada de todo e qualquer ato que não seja voltado para a construção da cidadania. E nós trabalhamos com essa visão, com essa missão, garantir que a comunicação que seja a escola seja sempre uma comunicação onde haja uma construção e um crescimento para as pessoas. Agora, eventualmente, precisamos dar notícias, transmitir notícias que não são agradáveis, mas fazemos isso com todo o cuidado, como eu falei, para não glamorizar criminosos e não cair no risco cada vez maior de permitir que uma fake news possa mudar a rotina das pessoas e trazer-lhes prejuízo. Certo. Para finalizar, o papel dos próprios professores nesse momento que se busca tranquilizar todos, principalmente os alunos. Qual seria o papel do educador, da gestão, né? E como a assessoria da PLB pode auxiliar nisso?
O papel do professor não é exatamente garantir que as pessoas estejam seguras na escola. Na escola, não certo, não é atribuição certo. do professor. Mas o professor tem uma missão nesse processo, que é levar o cidadão, levar o aluno a um comportamento maduro. Ou seja, chegou uma notícia. Primeiro, ele tem que orientar isso como padrão para suas aulas. Então, tanto quando se você lê uma notícia no livro e você discorda, você tem a obrigação de checar aquela notícia do livro, porque livro também comete equívoco, muito mais uma notícia de rede social ou até de um grande aparelho de imprensa. Certo. Chegou uma notícia, seja lá qual for, vamos verificar onde, quando, como, quem está envolvido nesse processo. Então, o papel do professor é mostrar isso primeiro. O segundo é dizer o seguinte, é também ensinar que qualquer solução se dá pelo viés da razão. Nós temos que fazer com que as pessoas ao nosso redor entendam que nenhuma atitude precipitada garante um bom resultado. Então, a atitude que vier a ser tomada tem que ser calma. Por exemplo, é comum a gente ver em alguns filmes casos de incêndio, onde determinados grupos saem de modo atabalhoado, bagunçado, correndo, tropeçando, pisoteando, e outros saem em ordem, seguindo a orientação dos técnicos de segurança. Isso é educação. E é educação que tem que ser construída na escola. Então, o professor tem que mostrar para todos os alunos que as placas de sinalização, os avisos e as advertências precisam ser respeitados, seja numa ação como uma emergência na escola, seja, por exemplo, um dia na praia, onde tem uma placa, isso aqui é perigoso mergulhar, é perigoso nadar, evite, se você não tem um hábito e não conhece aquele lugar. Que isso é comunicação, né? Isso é comunicação. Então, o nosso papel é tornar a comunicação mais efetiva e assertiva. Então, se tem um profissional que dá uma informação qualquer que seja, cabe ao professor levar essa informação dentro do parâmetro da sua disciplina, dentro do parâmetro do projeto político-pedagógico da escola, para que ela se internalize no aluno, a ponto do aluno transformar aquilo num modo de agir natural e num modo de agir generalizado. Agora, eu queria falar uma coisa importante, só para fechar esse certo, tudo bem. Que é o seguinte: tem muito debate sobre a instalação de equipamentos de segurança na escola. E eu vejo pessoas falando sobre colocar detetor de metais, colocar porta giratória, colocar segurança armado numa escola. E isso não pode ser feito sem um amplo debate, porque a primeira coisa que eu pergunto é qual é o protocolo do profissional que está com detetor de metais. A pessoa está com detetor de metal, Marcos, o que é isso aqui na sua cintura? Um outro Marcos vai dizer, é uma arma. O que é que esse sujeito que passou o detetor de metal vai fazer diante dessa informação? Ele vai entrar em luta corporal? Vai convidar, por favor, coloque sua arma na caixinha? Ele vai sacar a arma dele e atirar no sujeito? Essa é uma reflexão sobre como nós vamos agir de modo precipitado. Então, colocar o detetor de metal, ele não resolve todo o problema. Ele pode até iniciar um problema maior. A segunda coisa é, se eu tenho a intenção de cometer um atentado, e eu tenho um muro que pode ser baixo, um muro de 2 metros, por exemplo, qualquer pessoa, qualquer homem adulto pula um muro de 2 metros. Eu posso jogar a arma por cima do muro, entrar normalmente e lá no fundo depois pegar essa arma. Terceira reflexão, no caso das portas giratórias, você vai ter uma única entrada e uma única saída. Se houver uma emergência e necessidade de evacuação daquela unidade escolar,
Qual é o protocolo para evacuar se só tem uma porta? E a porta giratória, como princípio, ela tem que girar devagar, porque se você empurrar ela com rapidez ou com força, ela trava. Justamente para evitar a fuga. E passa 1 a 1, ou 2 a 2. De 1 em 1. Ou 2 a 2 no máximo. No máximo. É. Então, nós não podemos, diante do pânico ou diante da insegurança, tomar atitudes precipitadas. Então, essa reflexão, eu trago aqui para vocês que são estudantes, mas são estudantes de comunicação, e eventualmente levem esse debate para as demais instâncias, porque nenhuma ação humana traz nenhum grande benefício se ela não for discutida pelas pessoas que vão fazer parte dessa ação, né? Então fica aqui esse convite para reflexão. Certo, Marco. Eu vou que você complete umas frases aqui. Segurança na escola é? Segurança na escola é cuidado, respeito, assertividade. Segurança no bairro, no entorno da escola. É um problema social e compete aos poderes públicos tomar as iniciativas para resolvê-lo. E segurança na Bahia. Eu vou ampliar a sua provocação para a segurança no Brasil. Segurança no Brasil só vai ser uma construção sólida quando nós tivermos uma diminuição da desigualdade social, quando nós tivermos criação de políticas públicas para emprego e renda, e quando nós tivermos acesso para a grande população ao bem-estar social de um Estado com uma rede de proteção social. Se as pessoas não têm emprego e renda, se as pessoas não têm acesso à saúde e não têm acesso à educação, é utópico imaginar que nós tenhamos para essas pessoas e para nós e para todo o Brasil condições de segurança que nos permitam caminhar por nossa cidade sem nenhum grande sobressalto e sem surpresas desagradáveis. Para finalizarmos, a última indagação. Nesse mundo globalizado que vivemos, né, que estamos, esse momento até de inteligência, entre aspas, artificial aí, e guerras no mundo inteiro, como segurança no mundo? Se uma guerra na Ucrânia e Rússia afeta todo o globo, né? Guerras em vários pontos né? Guerra até dentro da família. Como esse inter, esse out, né? Dentro e fora, não reflete na nossa insegurança como pessoa? Todas as guerras e a maior parte das violências que existem no mundo estão vinculados à ideia de posse e à disputa pela propriedade privada. Enquanto nós tivermos um sistema capitalista com o avanço do neoliberalismo, dizendo que você vale o que você tem, e que você é incentivado a buscar cada vez mais e buscar em excesso coisas que você não vai usar nunca. Você para acumular riqueza, você tem que explorar alguém. A riqueza é um fenômeno e uma construção civilizatória, não é um fenômeno natural. Ninguém nasce rico ou pobre. No mundo animal e na natureza, as pessoas consomem o que precisam. Elas não acumulam para ostentar, elas acumulam para sobreviver, porque é o exemplo da abelha e do urso. O urso se alimenta, guarda a gordura com ele e apenas para ele. A gordura dele não é transmitida para outra pessoa, e ele inverna. Durante o inverno ele fica hibernando, dormindo por alguns meses e queima aquela gordura. Mas nós temos um processo mundial hoje com o neoliberalismo que também está associado à meritocracia. E a meritocracia, onde você tem no Brasil, por exemplo, 80% da população brasileira sobrevive com uma renda familiar igual ou inferior a 2 salários mínimos. 27 milhões de pessoas no Brasil sobrevivem
sem nenhuma renda formal, Não dá para se pensar em paz quando as pessoas têm fome. Não dá para pensar em paz quando as pessoas não têm casa. Não dá para pensar em paz quando as pessoas não têm acesso às suas necessidades mínimas, básicas. Então nós temos que garantir um Estado com a rede de proteção social, onde todos tenham acesso ao produto do trabalho da humanidade. E aí nós podemos começar a conversar sobre segurança pública de modo eficiente e eficaz. Até lá, toda a discussão vai ser utópica. Certo. Agradecemos sua participação aqui no Jornal Interativo, né? E, para finalizar, você se sente seguro como? Eu me sinto seguro quando eu estou com as pessoas iguais a mim. Isso é interessante porque é o que eu falei aqui antes. Quando você está num ambiente onde todo mundo quer ser o melhor, alguém vai tentar se sobrepujar a você e aí surge o primeiro conflito. Surgindo o conflito, há o risco da violência e havendo violência, há insegurança. Todo mundo sabe como uma briga começa, mas ninguém sabe como uma briga termina. Então o meu conselho eu me sinto seguro quando eu estou entre os iguais a mim, porque eu imagino que não vão começar brigas, não vão existir brigas. Então o grande conselho que eu dou para qualquer pessoa evite o confronto, sempre que for possível evitar. Evite a briga, sempre que for possível evitar. Porque você sabe como começa, mas você não sabe como termina. O cara está nervoso, está apressado, deixe passar. O cara está ansioso por qualquer motivo, tente acalmar. Tem até um ditado popular, né? Quando não quer, dois não brigam, né? Quando não quer, dois não brigam. Esse é um ditado que minha avó me dizia, e você trouxe isso à minha memória agora, e é um dos mais verdadeiros possíveis. Nem toda briga vale a pena, e entre as que vale, pense 3, 4 vezes para realmente dimensionar o custo-benefício, porque às vezes a briga até é justa, mas o benefício não compensa. Você fez uma reflexão agora também, me fez lembrar uma peça de Cláudio Levi, chamada Se Chovesse, Vocês Estragavam Todos, onde a personagem, o aluno pergunta para a professora, o que é poder? Aí a professora diz, está vendo essa barata aqui? Ela pisa, esmaga. Então a relação de poder, infelizmente, humana, é de esmagar o outro, né? De mostrar que está acima do outro, né? E enquanto a gente não pensar que o outro homem, o outro ser que está ao meu lado, não é meu inimigo, né? Ele é o companheiro de vida, de trabalho, da minha relação social. A gente vai também para outro momento, a questão do Pequeno Príncipe, né? Sim. Onde ele passa em vários planetas, sempre tem uma pessoa, tem um rei, né? Sempre personagens sozinhos e com os seus equívocos, né? Querendo se superar, mas não superando, né? Porque a gente precisa do outro para ter uma sociedade mais justa, digna, né? De compartilhamento, né? É por aí. Tem uma coisa sobre poder, é uma coisa que todo mundo deve refletir. O poder não é de quem tem a maior força, o poder é de quem tem a melhor estratégia. O poder o poder e a política caminham juntos. A política é a capacidade de exercer o poder. E aí o que acontece? Política não é votar em partido A, B ou C, o candidato A, B ou C. Política é a capacidade de influenciar pessoas no seu processo de tomada de decisões. Então, quando eu influencio alguém a desistir de uma briga e construir uma saída pelo diálogo, eu estou exercendo política. Quando eu convenço alguém que o diálogo não vale mais a pena e que tem que partir para a porrada, eu também estou efetivando um ato político. E aí, o ato político, ele consiste em influenciar as pessoas. Então, que nós deixemos de ser influenciados e passemos a influenciar as pessoas por uma cultura da paz. A cultura da paz, todos ganham, sempre. Agora,
para que haja a cultura da paz, nós temos que abrir mão das nossas vaidades, dos nossos excessos e, sobretudo, dos nossos egoísmos. Um abraço para todos, parabéns a você que me entrevistou com perguntas inteligentes e reflexões necessárias, a toda a turma, ao curso e ao professor que está orientando essa pesquisa. Obrigado. Ok.